Boa noite, pessoal. Tô voltando. Oi, oi, oi de novo. Oi, 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 oi. Boa noite de novo. Vamos ver se eu consigo agora, se agora dá certo. Vamos ver. Elisa tá aqui. Elisa já entrou. Tô procurando ela aqui para chamá-la. Achei. Vamos cruzar os dedos, gente, para agora dar certo. Agora tá ótimo, que bom. Chamei a Elisa de volta aqui pro jogo, hein? Ai, ele. Ah! Tá tudo bem? Tá para me ver? Tá. Suei. Ai, olha, gente, essa é a Elisa Santana, pedagoga, professora da Rede Municipal aqui do Rio. Olha, não precisa se preocupar com o tempo em si, porque começou a contar de novo agora, tá? Então, o Instagram, se tudo der certo, só vai derrubar a gente daqui a uns 59 minutos, tá bom? Tudo bem. Tá. Ah, tá todo mundo te vendo agora, todo mundo ouvindo. Que bom. Então, vamos só começar. Antes de falar sobre o tema da sua palestra, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é a Elisa, para todo mundo te conhecer. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Sou Elisa Santana, mãe da Isabela, apaixonada pela educação infantil, no magistério privado há 15 anos, no magistério público há 2 anos e pouquinho, professora articuladora em uma unidade da Nona CRE e uma eterna estudiosa dos assuntos pertinentes à educação. Agora, nesse período de quarentena, incentivada pela Cris, criei um perfil no Instagram, Educação Infantil Possível, onde eu vou colocar registros de trabalhos que eu já realizei com as turmas de educação infantil e trabalhos possíveis, que dão certo, que às vezes pensamos, mas isso não vai funcionar, são muito pequenininhos, ou são muito grandes, ou eu não vou conseguir prender a atenção deles. Então, eu vou dando uma pequena amostra das artes que eu vou construindo com as crianças. Esse ano um pouco mais de fora, né? Então, pela questão da função de PA, estar um pouco mais fora da sala de aula. Mas, por favor, me sigam, tá, gente? Preciso de seguidores. Repete o nome do perfil. Educação Infantil Possível. Mas para as pessoas poderem te seguir, o perfil tem que estar aberto lá, já está aberto? Já está aberto. Já consegui colocar uns coraçõezinhos no rosto das crianças. Então já está aberto. Então sigam lá. Depois que acabar a palestra aqui, não sai daqui e vai para lá não, gente. Não, depois, gente, por favor. Por favor. Tá. Todos bem-vindos, todo mundo que está chegando aí de novo. Estou vendo que tem gente presente às lives, Elisa, desde ontem. Todo mundo aqui marcando presença, estou muito feliz. Cada uma das palestras foi, assim, encantadora. Estou apaixonada por cada uma das palestras que chegaram até aqui e que vão chegar ainda, que até sexta-feira ainda tem bastante palestra legal. Também sou uma eterna apaixonada pela educação, sou psicóloga, mas nunca larguei a educação de lado, não consegui desapegar. E é por isso que eu organizo tantos eventos aí, né, onde eu quero juntar educação e saúde emocional, porque é possível também fazer isso dar certo. A educação infantil é possível, a saúde emocional dentro das escolas também é possível, a inclusão escolar é possível e é por esse motivo que a gente está realizando esse evento, né? Sim. Então, é a sua live. Um pouco nervosa. Não sou Marília Mendonça, né, para fazer uma live. Minha filha perguntou, mãe, você vai cantar o quê? Eu falei, não, filha, a mãe não canta.
Então, Só não é nesse sentido. Não é nesse sentido. O assunto sobre os desafios da legislação. Por que a necessidade de falar sobre os desafios da legislação? Porque está tudo muito lindo na legislação. Mas e na sala de aula? E no contexto da escola? Então, eu achei pertinente trabalhar esse assunto, expor com vocês, trocar com vocês, porque não é uma novidade falar sobre educação especial. No passado, os portadores de necessidades especiais ficavam alheios à sociedade. Eles ficavam pelos cantinhos. Desde a Constituição de 1988, já existe a linha que fala sobre a educação especial, sobre as necessidades especiais. Entretanto, naquela época, trabalhava-se com escolas especiais. Então, não vinha muito pelo caminho da inclusão. E, hoje em dia, fala-se muito sobre a inclusão, mas a inclusão de verdade ainda não acontece. E, pasmem, mesmo sendo um assunto tão antigo, de acordo com o PNE, nós temos até 2024 para colocar os assuntos em dia. Então, assim, é um assunto antigo que ainda está caminhando e que ainda tem muita dificuldade, ainda tem muitas barreiras para vencer, principalmente no cotidiano de sala de aula. Porque é tudo muito lindo na teoria. Mas na prática, quando o professor está lá, diante da situação, diante da criança, o que fazer? Para quem que ele vai pedir ajuda? Às vezes às vezes a criança não tem nenhum laudo, mas você com seu olhar clínico, você já sabe que precisa. E você vai encaminhar para quem? Você vai solicitar ajuda de quem? Aí, se você for contar com o Sistema Único de Saúde, você fica numa fila interminável. Se você for contar com os especialistas privados, você também depende de uma gama de situações. Então, nós vamos falar sobre a legislação para que seja possível o professor e o pai buscarem seus direitos e se protegerem. Se protegerem por quê? Porque, infelizmente, dentro desse mundo aí, ainda tem muita gente mal intencionada e que acha que é só pegar a criança e jogar a criança dentro da sala. E isso não é inclusão. A inclusão está muito distante de você só pegar e jogar uma criança dentro da sala. Então, na Constituição, já tinha esse momento de valorizar, era um dever do Estado garantir essa escola, e com o passar do tempo, esse dever foi sendo dividido também com as escolas privadas. No ECA, de 1990, já foi citada também a necessidade do especialista para trabalhar com essa criança. Então, o que seria esse especialista? Qualquer um pode chegar e trabalhar com uma criança especial? Não vai funcionar assim. Porque, por exemplo, muitas pessoas realizam as formações dentro da área pedagógica, escolhem as suas especializações, mas eles estão dentro da sala. Eles precisam delegar para o especialista fora da sala. Mas, mesmo assim, você tem que refinar o seu olhar. Tem que pedir socorro ao psicólogo, você tem que pedir socorro a um fono. Mas você também precisa ter a sua habilitação para que você consiga trabalhar com essa criança. Porque não é um trabalho fácil. E mais do que qualquer outra vertente, e foi até já tema de um outro encontro que nós tivemos, é preciso afetividade para trabalhar com a educação, e a educação especial, você precisa ter afetividade. Você não pode olhar aquela criança simplesmente como um CID. Sei que se vocês estão aqui numa live às 7 da noite, vocês não olham a criança como um CID. Mas nós precisamos de parcerias. O professor não pode estar sozinho. E por isso, desde 1990, fala sobre o atendimento especializado, tanto na educação quanto na cultura,
tanto no lazer. Então, a criança com necessidade especial, ela precisa ser assistida em todos os momentos. Passando mais um pouco. Por que que isso é importante? Você ter esse viés com a criança, esse olhar de sensibilidade, para evitar a segregação. Ontem mesmo, eu estava trocando com uma amiga, e ela falou que quando ela desceu no condomínio dela, tem uma criança especial e as outras crianças não brincam com essa criança. E preconceito não é coisa de criança. Preconceito é coisa de adulto. Adulto que tem o olhar diferenciado e que acaba incutindo isso na cabeça da criança. Crianças são iguais. Então, nós precisamos evitar a segregação. Não é naquele sentido de vamos fazer por menos, ele é especial, ele não vai aprender. Não é isso. Ele tem um tempo diferenciado, ele tem uma necessidade diferenciada, mas ele aprende sim. Se você der sentimento, se você der significado, aquilo que você vai transmitir, aquilo que você vai compartilhar com aquela criança, ele vai aprender sim. Ele pode até não te dar um retorno naquele momento, justamente pelo tempo deles ser diferenciado, mas que eles vão conseguir te dar um retorno, e mais à frente eu vou falar para vocês de uma situação onde isso é extremamente possível. Elisa? Oi. Oi, desculpa te interromper. É porque, assim, quando se tem a ideia de aprendizagem, quem está de fora, quem é ignorante, quem é leigo no assunto, acha que a aprendizagem é todo o conteúdo escolar. E não, quando a criança não consegue só aprender o conteúdo escolar, ela tem o conteúdo de mundo. Né? Então, quando ela está na escola, a gente vai ensinar o conteúdo escolar dentro do possível, mas, além disso, a gente vai inseri-la ali, incluí-la para mostrar a ela o conhecimento do mundo. E o mundo passa para aquelas crianças que estão ali junto com ela, pelos professores que estão junto com ela, né? O aprendizado ele é muito mais complexo, muito mais amplo do que as pessoas acham. Você pode não conseguir ensinar uma operação matemática, mas você pode conseguir ensinar um hábito alimentar. Você pode não conseguir ensinar uma produção textual que cumpra aqueles parâmetros que a produção textual exige. Mas você pode desenvolver uma oralidade onde essa questão da escrita ela vai ser o segundo plano. E por isso é tão importante o PEI. Porque aí você vai realizar o PEI de acordo com a necessidade da criança. Bimestralmente você vai modificando de acordo com o que a criança for adquirindo, e mais do que isso, você vai avançando com a criança. Nós não podemos pensar que inclusão é minimizar. Adaptação. Prova adaptada. Eu preciso fazer uma prova adaptada para o meu aluno. Eu vou minimizar o conteúdo. Não. Eu já trabalhei em uma instituição privada onde na mesma sala eu tinha umas 3 ou 4 crianças com necessidades diferenciadas. E para cada um deles eu fazia uma prova diferente. Mais a avaliação, a prova para os outros. E você não tem que minimizar. Você simplesmente vai mudar a abordagem. Você vai ser mais direta para aquele que você precisa ser mais direto. Tinha um caso de uma criança com síndrome de Irlen. Eu precisava aumentar a fonte da prova, reconfigurar. Outros casos, você precisava ser mais diretiva nos comandos. O texto, dar uma enxugada no texto, mas ele aprendia, dentro do possível, o que o grupo conseguia, o que o grupo caminhava, mas se não fosse possível, ele também aprendeu alguma coisa. A inclusão mostra que a criança não está ali na escola à toa. Ele não é um número, ele não está indo só para preencher uma cadeira. Ele está indo, e não é só para socializar também. Ele está indo porque ele também tem muita coisa a oferecer. Agora, só o profissional.
especializado, com o coração aberto, contando com uma equipe que te dê um respaldo, vai conseguir fazer isso. Fora isso, o aluno não é do professor somente, o aluno é da escola. É parceria. Todo mundo junto, todo mundo responsável por ele. Por isso que no preenchimento do PEI precisa estar o professor, o responsável, o PA ou o coordenador, o professor que leciona junto, uma educação física. Ah, mas isso é impossível porque nós não temos o tempo do planejamento. Mas nós precisamos tentar. É um exercício de tentativa. Eu sei que é muito cômodo falar. Não, imagina aquela criança que você jogou a expectativa lá embaixo. No final do ano, ele transcende de uma forma fenomenal e ele consegue caminhar sozinho. Isso é gratificante para você, que investiu o seu tempo, que acreditou nele e que teve o coração aberto e a especialização adequada para trabalhar com ele. Continuando, né, um pouquinho mais, a Declaração de Salamanca, assinada em 1994, valorizava o princípio da escola inclusiva, que era aquela questão de todos juntos na mesma sala, todos juntos, aprendendo juntos, independente da necessidade especial que a criança tivesse. Todos deveriam aproveitar do mesmo espaço. Pasmem, ela foi assinada em 1994. Estamos em 2020. E ainda temos situações adversas. Muitas, né? Então, o que eu costumo dizer, tem até uma pessoa que eu já vi que entrou aí, que a Andréia Conceição, sempre trocamos muitas informações sobre educação especial, porque ela é uma mediadora fantástica. É sempre acreditar que seu aluno pode mais. E mesmo que naquele momento ele não possa, você pode fazer a diferença na vida dele. É aquilo que eu falei no início, é a afetividade, é o compromisso. Quando você decidiu ser professor, você já sabia que a tarefa era árdua. Hoje está um pouco mais difícil. Hoje nós temos diversos entraves, mas com sintonia entre a equipe e pautado na lei, buscando o seu direito de acordo com a lei, nós não estamos pedindo nada além. Nós só estamos pedindo o direito de incluir. E fazendo com que essas crianças tenham o direito da inclusão. Nós não podemos deixar essas crianças alheias num cantinho brincando com massinha. Não é esse o princípio da inclusão. A aula está rolando, todo mundo ensinando. Ah, Elisa, mas é muito fácil você falar isso. Gente, eu tô PA esse ano. Todo o tempo para trás, eu fui professora, em sala de aula. Então, não dá para você ensinar para os outros e o seu você deixa num cantinho. Isso não é inclusão. Isso é aquela segregação que as leis anteriores vêm cobrando de que não aconteça. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A situação é tão delicada que precisa ter um estatuto. Essas crianças acabam... Eu falo muito na questão das crianças pelo meu viés da educação infantil e do fundamental até o 5º ano. Elas estão tão no cantinho e nós precisamos aproveitar, porque, por exemplo, às vezes a criança pode ter uma dificuldade para a questão da fala, mas ele é um excelente desenhista. Ele pode ter uma dificuldade para interpretar. Eu já tive autistas com todos os níveis. Síndrome de Down também. Síndrome de Irlen, e por aí vai.
você precisa tirar daquela criança o que tem de melhor. E isso você está apoiado na lei. Infelizmente, se a direção da instituição que você participa não te der esse amparo, aí fica muito difícil. Então, você precisa ter o domínio das leis que te regem para você falar, não, a criança precisa, porque lá no estatuto da pessoa com deficiência, ele precisa ter alguém para ajudar. Ele precisa ter uma mediação. E aí também tem uma questão, uma diferença no caso, do mediador para o estagiário, para o auxiliar de turma. Que é uma questão que gera muita dúvida. Eu já conversei com mães de crianças autistas. Ah, mas na turma da minha filha tem um auxiliar de turma, em escola privada. Mas o auxiliar de turma, ele não é para ficar com a criança fazendo o papel de mediador. O auxiliar de turma, ele é para auxiliar a turma. A criança faz parte do grupo, então vai estar ali com o grupo. Para fazer o trabalho com a criança, precisa ser um mediador. O professor não pode estar sozinho em sala com essa criança. É desumano. E aí, no início, na primeira entrada, eu vi que algumas pessoas das CREs e tal, eu sei a dificuldade para enviar um estagiário, eu entendo, eu sei quantos e-mails nós mandamos solicitando, mas assim, o estagiário é uma outra linha, porque se o estagiário for da área de pedagogia, de psicologia, de fonoaudiologia, dependendo do período que ele esteja, tudo bem, ele vai até entender um pouquinho do assunto. Mas se o estagiário for da área de licenciatura, a tarefa acaba sendo do professor. O professor precisa instruir esse estagiário no que fazer. E, de fato, alguém colocou aí, ele não tem vínculo, só que ele acaba sendo a mão de obra barata. Então, quando aconteceu da questão da mudança, de que as escolas particulares não poderiam mais cobrar dos pais os mediadores, porque até então os pais pagavam os mediadores para as crianças. O que as escolas fizeram? Algumas escolas fizeram. Elas recorreram aos estagiários, porque é a mão de obra barata. Mas aí eles botaram para o professor mais uma tarefa. Porque o professor ele tem que planejar para a turma, planejar para essa criança e ensinar o estagiário o que o estagiário precisa fazer. Vai planejar para o estagiário. Ensinar, porque senão o estagiário vai fazer o quê? Vai ficar no canto com a massinha. Vai ficar no canto lendo uma história. Porque ninguém chegou para ele e explicou para ele o que fazer. Então, assim, você tem mais uma tarefa. Ao invés de ser mais uma questão para te ajudar, vira mais uma tarefa para o professor. Que ele tem que ensinar o estagiário o que fazer com aquela criança. Tem uma pergunta aqui que eu quero... Desculpa. Perdi aqui a pergunta. É da Drica. Ela fez a pergunta aqui. Quem deve pedir, né, solicitar o mediador? A escola ou os pais? Drica, o direito da criança, ele é inquestionável. Toda criança que tem deficiência ali laudada, que dá direito, por exemplo, criança com autismo, tem direito a mediador em sala de aula. É um direito e a família tem que exigir da escola. E a escola vai solicitar esse mediador. A partir do momento que a escola não procura ajuda, o pai tem o direito de ir aonde ele quiser para conseguir que esse direito seja colocado em prática. Então, primeiro você vai na escola. A escola vai fazer o possível, acredito eu que faça, mas nem sempre não é possível, né? A gente tenta, mas nem sempre consegue. E aí os pais têm o direito de virar o mundo de cabeça para baixo para conseguir que esse direito seja posto em prática, tá?
E a diferença para o mediador. Também vou trazer um pouco da minha experiência. Era uma criança autista. No 4º ano, eu lecionava português, história e geografia. Tinha como mediadora a Andréia Conceição, que é uma mediadora fantástica, como eu já falei para vocês. Uhum. Nós trabalhávamos da seguinte maneira: era um planejamento para o grupo e um planejamento que atendesse essa criança. Só que nós construímos uma sintonia. O professor ele não pode ver também o mediador como alguém que quer tirar o lugar dele. Muitos professores, porque o mediador quer mais do que eu, quer se exibir mais, tem mais domínio. Não. Nós planejávamos, nós trocávamos. Às vezes a atividade estava no quadro e ela falava: Elisa, não vai rolar para ele. Eu terminava de passar para o grupo, ia até eles dois e, na mesma hora, realizávamos as adaptações necessárias. O centro da aprendizagem é a criança. Sim. Então, para você trabalhar bem com o mediador, você precisa entender que ele é seu parceiro. Por isso, a importância da mão de obra especializada. Não é o estagiário. Você falou uma coisa interessante. O centro do processo, o objetivo, o ponto principal é o aluno sempre. Sempre, sempre. E aí, voltando assim, para a nossa realidade como professor, eu assim, vou falar da minha prática dentro da rede pública. Muitas vezes a gente vê gestor querendo dar conta da escola como se fosse dono da escola e que todo mundo tivesse, desculpa, que fazer aquilo que ele quer porque ele manda na escola. E esquece que quem manda na escola é o aluno. Quem manda na escola é o aluno. A gente sabe que a gente tem que ter discernimento entre o espaço do professor e o espaço do pai, e isso tem que ser, porque senão as coisas se confundem, mas o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, o orientador educacional, seja lá quem for que trabalhar dentro de uma escola, tem que entender que a gente está ali pelo aluno. O meu trabalho vai sempre ser voltado para o meu aluno. Então, vamos tirar a vaidade de cima daqui dos ombros, o egoísmo, e vamos parar de achar que a gente é, sei lá, a última bolacha do pacote, Exatamente. A última Coca-Cola no deserto, né? Porque o processo é pelo aluno, sempre por ele, não por nós. Porque a gente às vezes quer sempre assim, facilitar as coisas, ou então se ver bem diante do sistema, se ver bem com resultados bonitinhos, enfeitados para o governo, e a gente esquece que a gente precisa dar conta do nosso aluno. É criança, é adolescente, é adulto, sei lá, a fase que for. É o meu aluno que eu preciso dar conta, e é o meu aluno a quem eu devo o maior respeito possível, sempre ele. E o trabalho precisa ser feito para ele. Exato. Por isso tem que ter aquela sintonia de você entender que o outro não está tirando seu espaço. Uhum. Não, vocês coexistem no mesmo espaço e o centro é a criança. Exato. Alguns professores também falam por já ter visto situações semelhantes. Mas o mediador tirou a criança da sala durante a explicação. Poxa, às vezes você está no auge daquela explicação, mas para aquela criança aquela explicação é vazia. Verdade. Então o mediador ele tem aquela formação, junto com aquela sensibilidade, que vai tirar a criança. Não é para fazer desfeito ao seu trabalho, é para poder dar à criança um tempo diferente de você solicitar que a criança saia cedo da escola. Que também é um outro entrave que você escuta muito. A criança vai muito bem até umas 10, 11 horas da manhã. Depois disso, a mãe podia vir buscar. Não pode. Dentro da inclusão, a criança precisa estar no horário escolar. O máximo de tempo possível, ela precisa estar junto com o grupo, senão não é inclusão. Nós sabemos que o tempo é diferente, nós sabemos que eles vão precisar sair, que eles vão precisar dar uma voltinha, que eles vão precisar beber uma água, que seja chutar uma bola. Mas não tem como, só no caso de um laudo. Aí não, veio um laudo,
de um neuro, junto com um psicólogo, com um fono, dizendo que, de fato, se passar de 2 ou 3 horas na escola, começa a ser prejudicial para a criança, pode, inclusive, ser traumático. Aí é uma outra vertente. Agora, por si só, você virar e falar, não, ele só funciona muito bem até tal hora, depois disso, ele entra às 8, ele funciona muito bem até às 10. Depois das 10, a mãe poderia vir buscar. Não, não pode. Isso não é inclusão. Isso não está na lei. Nós precisamos, para estarmos pautados com o que é correto, nós precisamos estar com o que está na lei. Outro fato importante, festinha na escola. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Festinha na escola. A criança vai ou não vai? A criança vai. A família vai. Só que eu entendo que também tem os casos onde a família tem a resistência de estar naquele espaço com a criança. Porque para uma mãe receber um diagnóstico do seu filho, eu sou mãe. Deve ser uma coisa muito difícil, deve ser uma coisa muito dolorida. Então, às vezes, a primeira reação dela qual é? Querer esconder o dela embaixo da asa. Proteger do mundo. Só que faz parte da inclusão a criança participar de todos esses momentos. Tem que participar, faz parte. Né? Tem que participar. Mas eu também já vi situações onde ele não fica bem. Eu sugiro que não traga. Ou então partindo da própria família. Amanhã tem festa, eu não vou trazer porque ele corre muito e vai querer atrapalhar. A exclusão... Desculpa, Elisa, é porque a exclusão, a gente está falando de inclusão escolar, né? Mas a exclusão, muitas vezes, parte da escola e da família. A gente critica o tempo todo o governo, porque o governo, as leis do governo não dão certo, as leis não são colocadas em práticas, não existem estratégias corretas. A gente está sempre colocando a culpa no Estado, digamos assim, no Estado como um todo. Mas nós, muitas vezes, contribuímos com a exclusão. Nós, professores, nós pais, com a sua própria fala aí já dá para perceber. E quantas vezes a gente já não viu um pai fazendo isso? Quantas vezes nós não agimos de forma excludente com o nosso aluno? Eu estava dando exemplo na palestra anterior, quando a gente deixa de dar nome para o nosso aluno e passa a dizer que ele é autista. O meu autista, o meu TDAH, o meu DI. Eu estou excluindo o meu aluno. Isso é um absurdo, eu não posso fazer isso, né? Eu estou contribuindo com a exclusão, com a segregação que você falou. Eu estou agindo de forma preconceituosa. Mas nem sempre eu olho para mim e vejo isso. Eu sempre coloco no outro responsabilidade pelas coisas que não estão dando certo. Uma situação também que agora tem sido muito comum. Alguns especialistas estão dando laudo já com 2, 3 aninhos. Outros esperam um pouco mais. Ano passado, na turma do berçário, tinha uma criança que você olhava todas as características. Então, redigimos, né, o relatório individual, mas a família não foi à reunião. E aí esperamos um momento oportuno para entregar o relatório. E aí o que aconteceu? O pai pegou o relatório e não perguntou nada. E quando nós tentamos conversar, não, ela é assim sempre. Só que se ela é assim sempre, com 2, 3 anos, não vou emitir aqui minha opinião se eu sou contra ou a favor do laudo com 2 anos. Mas já é um motivo para você já ficar com a sua antena um pouquinho em pé. Porque pode ser. E aí? É assim... Você deixa o momento passar. Assim, tendo um olhar assim, como psicóloga, como profissional da área de saúde, sabendo muitas vezes como os médicos agem na hora dos diagnósticos aí, dos laudos médicos. Existem aqueles médicos que preferem dar o laudo logo de início e tem aqueles que preferem deixar para depois, para acompanhar até mesmo o desenvolvimento do aluno, porque quando se trata de transtornos que não são visíveis, como por exemplo a síndrome de Down é visível, você sabe que a criança tem. O TDAH, o autismo são transtornos que a criança ela pode apresentar quadros, mas
pode ser ali do tempo, da coisa que está acontecendo, das situações, e esses quadros podem sair, podem mudar. Então, muitos médicos vão preferir não dar o laudo em crianças muito pequenininhas. Porém, eles vão falar para tratar a criança como se. Se você está observando que a criança tem esse comportamento, então vamos dar esse olhar, esse cuidado para a criança como se ela fosse. Se ela não for, lá na frente a gente vai perceber e vai conseguir. Aí você fala assim, então mas como é que eu vou trabalhar com uma criança inclusa sem laudo? Não, você está trabalhando com a criança, como qualquer outro aluno. É seu aluno do mesmo jeito, sabe? E essa questão do laudo que eu queria falar para você, né? Tem médicos que preferem fechar logo no início, outros vão deixar lá para frente, porque eles acham que é melhor observar com o tempo, e eu entendo essa visão. Mas na maioria das vezes eles sempre vão falar, de qualquer forma, vamos acompanhando e fazendo um acompanhamento diferenciado para ver como vai ficar. Eu vou relatar 2 situações. Eu tenho uma criança hoje, com 2 anos, já com laudo fechado, com solicitação de sala de recurso, mediador, e mais alguma coisa que agora eu não me lembro, eu acho que sala de recurso, mediador e atividades adaptadas. E tem um que está com 6 e que o laudo foi fechado agora. Então, você fica naquela situação. Para uns, o quanto antes você conseguir ver melhor, né? Até para você poder estimular, trabalhar com aquela base dos estímulos. E para os outros, vamos esperar para ver até onde ela vai sozinha. Só que muitos desses direitos, você precisa do laudo. Sem um laudo, nada acontece. Então, se, por exemplo, vier como um estudo de caso ou uma suspeita de, você não consegue nada. Você não consegue nem o mediador, nem o estagiário, nada. Só se tiver com laudo fechado. E aí nós caímos naquela questão que a própria LDB fala sobre o acesso e a permanência. Como é que você vai garantir o acesso e a permanência da criança sem a inclusão adequada? Sem você realizar essa inclusão trabalhosa, sim. Por vezes cansativa, sim. Algumas frustrantes, sim. Quem aí nunca apanhou de um aluno? Só de com uma lembrar. necessidade especial? Que você pare e rever seus conceitos. Eu não vou voltar mais. Mas não, você volta. Esse é o desafio pessoal. E aí lá no final do ano, no final daquele ciclo, quando essa tempestade passa, você vê que as coisas deram certo. Mas é aquilo, vamos conhecer a lei para poder cobrar. O professor não pode estar sozinho nesse fronte. Verdade. Não pode. 1000 vezes vamos repetir, o aluno não é do professor, o aluno é da escola. Né? Eu diria que o aluno não é da escola, o aluno não é da escola, o aluno é da sociedade. Né? Os nossos filhos, as nossas crianças, somos todos responsáveis por eles, mas essa é uma cultura que a gente não tem. A gente é uma sociedade excludente, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que não olha para um lado, não olha para o outro, não entende, não aceita o outro. Então, como é que a gente vai olhar e aceitar o nosso aluno, né? As crianças que estão na escola? Tudo é questão de construção. E essa construção demanda tempo, que aí nós caímos numa outra situação. O professor precisa se desdobrar em 2 turmas enormes, porque aí tem aquela garantia dos 10%. Se você tem um aluno laudado, né, você tem direito aos 10%. Mas 10%, 25 crianças numa sala. É isso quando você está falando de educação infantil, né? Vai falar do 5º ano, do 9º ano, que é 40, 50 crianças numa escola da rede pública e da periferia de São Paulo, de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, né? Sei lá, de qualquer periferia desse Brasil. Você sabe que isso não existe, né? 25 alunos é o sonho, é o paraíso de qualquer professor do 5º ano. Quem for professor do 5º ano aqui, coloca para mim. Eu queria ter 25 alunos na sala hoje. Não, eu tive um 4º, 5º com 10.
na Não, rede mas privada. é isso Pô, que eu era tô um falando. sonho. Era um sonho. Foi, Na rede foi privada ainda perfeito. existe aí mais flexibilidade, porque os pais estão pagando, então a direção às vezes quer ter um conceito melhor e tal, mas ainda não é a realidade de todas as escolas, não é a realidade de todos os lugares, né? E aí a gente volta para aquela tecla, assim, a gente vai voltando para o mesmo assunto. A inclusão é de todos e é para todos. Não, a gente não inclui, na inclusão escolar, a gente não inclui só o aluno, a gente tem que incluir o professor também. Fazer ele se tornar consciente de que ele é necessário nesse processo e incluir ele trazendo estratégias para ajudar esse professor, né? Então, por isso que a gente já falou tanto aqui de equipe multidisciplinar, de importância de diagnósticos, de multiprofissionais, de saber conhecer a legislação, para saber também os seus direitos como professor, né? A comunidade escolar precisa abraçar a situação. Uhum. Em que sentido? No sentido de que todo mundo precisa ajudar. Por exemplo, a criança com necessidade especial fugiu. Não precisa ser só o porteiro da escola para fechar o portão. Qualquer um que estiver passando na hora pode fechar o portão. Não é que lá não me interessa, não faço parte. Não é do meu aluno, não é meu aluno. Não é meu aluno. Não quero saber. Uhum. Ele nasceu naquele ano, mas ele pode ser seu no ano que vem. Ou ele já foi seu. Essa criança que eu tive no 4º ano, quando ele entrou na escola, na educação infantil, ele batia mesmo. Machucou a professora diversas vezes. Só que a família abraçou a situação. E a mediadora abraçou a situação. Então, à medida que ele ia passando de professor para professor, foi criando uma corrente do bem. Uhum. Uma corrente positiva. E aí, quando chegou no 5º ano, a mãe achou pertinente que tirasse a mediação, porque no 6º ele teria que ficar sozinho. Ela achou, né, que ele teria que ficar sozinho. E ele conseguiu cumprir o 5º ano dentro do que era esperado para uma criança autista. Com aprendizagem, dançando na formatura. Hoje, um autista dançando na formatura? Olha só, que sociabilidade esta criança conseguiu, né? Mas aí é diferente de uma mãe que chega e que fala assim para você: meu filho é autista, eu sei que tem direito a 10%, mas a turma já está além disso, ele tem direito ao mediador, e cadê? Uhum. Quem aí trabalha com a rede pública ou privada sabe que não basta estar lá para aparecer. Não é assim. Verdade. Mas aí, se você tem noção dos seus direitos, noção dos direitos da criança, você alguém até colocou alguma coisa sobre Ministério Público. Chega no Ministério Público, rapidinho aparece. Uhum. Rapidinho chega o auxílio, seja para o público, seja para o privado. Só que nós precisamos mostrar que essa inclusão não precisa passar pelo MP. É uma questão de empatia. É isso. Empatia. Falta empatia, né? Falta. Se fosse com o meu, eu gostaria que fosse assim. Poxa, então eu preciso fazer por ele. Se eu só tenho um estagiário porque a mão de obra é barata. Mas esse estagiário tem que pelo menos receber uma formação para que ele consiga ajudar o professor, porque senão ele é mais um fardo para aquele professor carregar. Uhum. Como é que aquele professor vai dar conta de tudo e mais um estagiário? Então fica uma situação complicada. Mas se você domina o seu direito, para você argumentar, não, a criança tem direito, está lá na lei tal. É muito cômodo falar porque você é funcionária pública. Não, gente. Não é. Argumentar pelo aluno. Aos meus olhos, ó. Eu sou professora da rede pública, gente. A gente é professora da rede pública, pelo amor de Deus. Quantas dificuldades a gente enfrenta, quantas dificuldades. Ser professor nesse país, ele é profissão de guerra todo dia, de tiro, porrada e bomba todo dia. Se você é da rede pública, aumenta essa quantidade de bomba aí em cima de você, aumenta aí essa quantidade de tiros em cima de você,
porque é mágica que se faz, é mágica, é mágica. Quem aí da rede pública do Rio sabe que teve uma modificação na legislação esse ano. A primeira criança, porque agora eu não vou lembrar de cabeça, eu acho que a primeira criança sai em 2 da turma, né? Mas a segunda criança só sai 1. Então, se você tiver 2 crianças com necessidades especiais, você só tem 3 a menos. E antes não, seriam 2 para cada, 2 e pouquinho para cada. Por quê? Porque você tem que manter o acesso, a permanência, tem que botar a criança na sala. Aí você vai para o MP para você conseguir a questão da vaga e você vai para o MP para você conseguir a mediação. Então, ser professor e ter o compromisso de praticar a inclusão é um degrau acima. Quando você recebe uma criança que você sabe que ela precisa de inclusão, é um degrau acima. O trabalho de base que você tem que fazer é tentar ganhar os pais. Traz os pais para perto de você. Mostra para os pais o seu interesse com a criança deles. Olha, é a melhor saída, sabia? É a melhor saída. Gente, é colocar seu orgulho de lado, que às vezes a gente fica com a implicância com o Joãozinho, né? Olha, são seres humanos, né? Somos seres humanos. Se eu estiver falando mentira, vocês, né? Mas olha só, às vezes a gente pega mesmo a implicância com aquela criança porque ela realmente incomoda, ela realmente às vezes é chata, e aí a gente fica preso nisso, fica preso nessa coisa, nessa engenha aí de medir forças com o aluno, de querer bater de frente com o pai, e tudo muda quando você passa para o lado do pai. Eu lembro disso de uma experiência que eu tive dentro de sala de aula, onde a mãe chegou no início do ano morrendo de medo de mim, porque no ano anterior, a fulana que foi professora, não sei o que é meu aluno, não sei o que é meu filho, que não sei o que eu não aguento mais, chorava com a direção da escola. Era meu primeiro ano na escola. Nem foi aqui no Rio, foi em Nova Iguaçu isso. E quando a mãe chegou, né, na sala, ela já veio cheia de dedos comigo, assim, você vai ser mais uma para maltratar o meu filho. Ela não falou isso para mim, sabe? Mas eu sentia isso, eu senti. E eu comecei a conversar com ela, a gente se entendia. Ele era uma criança que eu não lembro ainda se ele já tinha um lado fechado, ele não tinha um lado fechado, mas ele fazia todos os tratamentos do mundo. Ele é psicólogo, ele fazia luta para ajudar, ele fazia várias terapias. A mãe era uma mãe presente, sabe? Você via que era uma mãe que estava disposta a ajudar. Só que até então eu não tinha encontrado empatia de professor nenhum. Eu não estou me colocando aqui como melhor do que ninguém, mas eu consegui aquela mãe mostrar para aquela mãe empatia. Eu entendo o que você passa, eu entendo o seu filho, eu sei que ele tem as necessidades dele, que ele precisa de um cuidado. Gente, foi um ano maravilhoso, Elisa, um ano maravilhoso. Sabe, era um ano assim que eu conseguia sentar com aquela criança que tinha dificuldades sérias, que muitas vezes a aula parava, porque ele não tinha condições de ficar ali, e eu conversava com a turma, explicava a situação dele, incluía a turma naquele processo daquela criança, sem mostrar para eles que eles tinham que ser preconceituosos. Não, eles tinham que entender. Eu incluía essa criança e falava, vocês têm que entender. Foi um ano maravilhoso, sabe? Porque assim, ele às vezes precisava sair cedo, e ele vinha para a escola, ele sabia que ele ia ficar aquele tempinho lá na aula. Era muito legal, sabe? Foi um ano muito bom. Mas por quê? Porque eu consegui ter empatia com aquela mãe. Então, quando você trabalha indo para o lado do pai, tirando de lado mais uma vez a sua vaidade, né? O seu egoísmo, tentando chegar mais para perto do seu pai e entender as dores desse pai, porque ele também está sofrendo, fica mais fácil. Porque o pai criou por 9 meses a expectativa que ele teria um filho saudável, perfeito, de acordo com os padrões que a sociedade elegeu. Aí nasce a criança com uma necessidade especial. E aí ele se depara com aquele momento onde ele precisa colocar o filho na escola. Você, mãe de uma criança, já fica com medo, você imagina, de uma criança com necessidade especial. Poxa, está num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Às vezes meu filho não fala, ele não vai me contar se alguém vai beliscar, vai bater, vai morder, vai fazer alguma coisa com ele. E aí você se depara com uma situação onde você ainda encontra um dedo apontado para você. Não, porque você tem que procurar ajuda, mas você tem que procurar ajuda como? Então, nós precisamos trazer essa família para perto
e buscar as alternativas. No caso do público, como já conversamos logo no início, nós sabemos que o SUS está com a dificuldade de dar esse atendimento, de conseguir marcar esse atendimento. Na questão do privado, nós também sabemos que muitas crianças que estão no privado, o pai só tem a condição de pagar a escola. E que também depende do sistema público para conseguir um laudo. Então, você ainda vai colocar esse pai contra a parede? Não, você vai botar esse pai ao seu lado. Você precisa trazer esse pai para junto de você. Isso, parece assim que está todo mundo se recuando. Você já percebeu que às vezes acontece o professor ficar num canto porque está com medo de apanhar, o pai está num canto que fica com medo de apanhar, a direção está num canto porque está com medo de apanhar, o governo não age porque infelizmente não age mesmo, e a criança está ali naquele meio, ó, perdida. Jogada. Exatamente. E aí, só tem medidas paliativas. É só, no caso, o estagiário que vai olhar, mas que não vai agir pedagogicamente, e aí a criança vai única e exclusivamente para brincar e para evitar que se machuque, porque aí ele vai ficar perto para evitar que aquela criança se machuque. E isso não está só na rede pública, não. Está na privada também. Então, a inclusão propriamente dita, ela não tem que acontecer só lá em 2024, quando vence todos os prazos possíveis e imagináveis, até porque no início da minha fala, eu já coloquei que isso vem se arrastando desde 1988. Uhum. E antigamente, os manicômios, como eles eram chamados, eram repletos dessas crianças. Essas crianças eram presas dentro de casa. Mas verdade. não, elas eu diria têm que isso direito... vem se... Desculpa, eu diria que isso vem se arrastando desde 1500. Sim, chegaram nas caravelas. Não é? Isso mesmo. Chegaram Elisa, nas olha caravelas. só, antes de fechar o nosso tempo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do PEI, que eu sei que você queria falar do PEI. Fala do PEI. Então, o PEI ele tem a mesma sigla do meu cargo, professora de educação infantil. Só que qual é a peculiaridade do PEI? O PEI ele precisa ser redigido a muitas mãos. Explica o que é o PEI para os psicólogos que estão aqui, que nem todo psicólogo também é professor. Poxa, gente. Ele é o programa escolar individualizado, onde você vai avaliar aquela criança como um todo. Nele tem perguntas pertinentes à gestação, ao parto, à alimentação, que são coisas que vocês, psicólogos, sabem que interfere tanto na vida da criança. Só que o que vai além no PEI? Ele solicita que seja feito um planejamento bimestral para aquela criança. E aquele planejamento bimestral para aquela criança precisa levar em consideração, de acordo com a BNCC, o que é importante para aquela faixa etária, mas o que está ao alcance daquela criança. Então, o PEI ele vai fazer um estudo da vida da criança, até se a criança tem um objeto transacional. Se ele gosta de um bichinho, de um paninho, de alguma coisa para poder levar para a escola, que ele se sinta mais tranquilo. Mas, principalmente, ele é a principal parte da sigla, ele é individualizado. Ele vê aquela criança como única. E foi uma coisa muito interessante na fala da Leila de ontem. Se eu tenho 4 crianças, eu preciso de 4 planejamentos. Elisa, você surtou. Se eu não tenho nem tempo para planejar para uma turma, que dirá para 4. Mas você precisa refinar o seu olhar, entender as particularidades e as potencialidades daquela criança e construir o seu PEI valorizando o que aquela criança tem para dar para você. Por quê? A relação de ensino-aprendizagem ela é dialógica.
É uma troca. E é uma troca bem construída, aquela criança vai levar para o resto da vida. Como eu já falei em um determinado momento, aquela criança ama desenhos, ama dinossauro, pronto. Aquela criança ama dinossauro. E eu vou lançar adição. Para o meu todo, eu vou lançar adição, com a estratégia que eu aprendi na minha formação de professores, na minha pedagogia e por aí vai. Mas para aquela criança que tem o PEI, por que eu não vou trazer o dinossauro para poder ensinar para ela? Uhum. Então, você vai entender a criança, você vai anotar essas informações importantes sobre ela. É um documento extenso, o que nós usamos na Prefeitura do Rio. Sofreu uma modificação do ano passado para agora. Pede que seja bimestral, que tenha as estratégias utilizadas. Pede também se a criança faz algum tipo de apoio, de apoio multidisciplinar, se frequenta a sala de recursos e se faz algum tipo de terapia. Deixa eu responder, acho que é Bittencourt Alves que está aqui. Ela fez duas perguntas. Primeiro, deixa eu responder a pergunta da Drica Martins. Ela colocou assim, a maioria das crianças autistas precisam tomar remédio controlado? Necessariamente não. As crianças vão tomar medicamento de acordo com os sintomas e os sinais que elas apresentam de acordo com o transtorno que elas têm. Tá? Nem toda criança autista é medicada e também não tem como quantificar que a maioria delas é medicada. Não é uma regra. Normalmente a criança recebe medicamentos, né, controlados em situações em que o autismo dela é mais grave. Quanto mais grave, mais limitante, ela recebe, ela é mais possível que ela tome medicamentos. Porém, o que a gente vê na maioria dos casos é que existem autistas, né, pessoas com diagnóstico de TEA, entre mais o leve e o médio. O leve e o moderado, que a gente fala, né? E aí isso vai depender de cada caso, tá bom? Agora, a Bittencourt, por exemplo, qual a diferença entre o PEI e o PDI? Na verdade, não existe diferença, né, Elisa? É só maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Alguns municípios, como, por exemplo, acho que em Minas, a Maria Cláudia estava falando para mim, Contagem. Eu acho que Minas é PDI. PDI, isso aqui no município do PEI, mas na prática é a mesma coisa. Aí, depois ela perguntou assim, 4 planejamentos não seria segregar? Por que não planejar pensando também no aluno de inclusão? O que ela está falando é do PEI, tá? Se tiver dentro da sala de aula a necessidade de fazer 4 planejamentos diferentes, a gente está falando do PEI, né? E ainda que nós tenhamos dentro da sala de aula 25 alunos regulares, ainda assim o professor ele não vai aplicar o conteúdo, dificilmente ele vai aplicar o conteúdo da mesma forma para cada aluno, entendeu? Pensando em segregar, a gente vai pensar em excluir e não dar atenção para esse aluno. Quando você faz um planejamento voltado para ele, você está dando a atenção que ele precisa, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Sim, você não está deixando de fazer nada com ele. Você simplesmente está dando uma abordagem que para aquela criança tem mais significado. Foi justamente o exemplo que eu usei. Estou lançando a adição, mas o meu aluno com TEA, ele ama dinossauro. Então, por que não aproveitar o dinossauro para ele? Posso usar para os outros também, mas ele vai precisar daquele concreto, ele vai precisar tocar naquele dinossauro para entender o sistema de que 1 mais 1 vai ser 2. Então, é questão de que, por exemplo, um grupo está trabalhando com palavras... Elisa, vai cair. Em 20 Jura que já passou 1 hora? Olha só, vamos fazer o seguinte, vai cair, a gente encerra esse pedacinho e volta daqui a pouco para concluir, tá bom? Tá bom. Tá bom? Fiquei até avisada agora. Tá, peraí, volta, peraí. Vou voltar de novo, só para concluir. Tá. E essa aqui tá com a